Graça e paz. Glória a Deus para mais um dia, por mais um dia que Ele nos dá. Estamos no 21º dia do desafio, 31 dias de oração pelo casamento. Sejam bem-vindas a mais um dia de oração. Nós estamos fazendo uma breve reflexão em um capítulo de Provérbios por dia. O texto de Provérbios 21, versículo 3, diz assim: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo, do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Vou repetir. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo, do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Vamos então entender um pouquinho. Vamos entender um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. A Bíblia conta, lá em 1 Samuel, sobre um rei, o rei Saul. E esse rei, ele foi escolhido pelo Senhor para ser o rei, o primeiro rei de Israel. E Saul, apesar de ter sido escolhido pelo Senhor, apesar de viver uma vida, por muito tempo Saul ele viveu de acordo com o mandamento do Senhor. Saul deixou que o orgulho no coração dele, o poder, ele era um rei que vencia as guerras e ele foi criando, digamos que uma certa fama. E quando Saul ele decide no seu coração não mais obedecer ao Senhor, o Senhor manda que eles fossem exterminar os povos que viviam ali ao redor de Israel. E quando Saul ele desobedece, poupando a vida do rei Amaleque, Samuel, o profeta daquele tempo, ele vai falar para ele que ele não deveria ter feito aquilo. E é interessante que um abismo chama outro abismo, como a palavra de Deus diz. E quando Saul, ele reúne o povo para celebrar a vitória, Samuel demorou a chegar. E quem oferecia, melhor dizendo, naquele tempo, os sacrifícios, era o sacerdote. E Samuel, além de profeta, ele era sacerdote e juiz. Então Saul ele se acha no direito de oferecer sacrifício. Então quando Samuel chega já com uma advertência, porque Saul tinha desobedecido ao Senhor, poupando a vida do rei, inimigo que era para ele ter matado, ele ainda comete o desatino de oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. E quando Samuel chega para advertir Saul, ele tem uma justificativa. Ele fala: mas é porque você estava demorando, o povo ia se dispersar, foi por isso que eu fiz. Então, quando Samuel fala para ele que ele havia desobedecido, ele vem cheio de justificativas. E ali Samuel fala para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. E dá para ele aquela sentença de que o Senhor o havia rejeitado e de que o trono de Saul seria ocupado por outro rei. Eu vou parar por aqui nessa história porque eu queria fazer uma pequena reflexão dessa história com esse versículo que nós lemos de Provérbios 21 e versículo 3. Que fala: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Vamos trazer isso para dentro do casamento. Tem muitas mulheres que fazem campanha de jejum, oração, fazem campanha na igreja, fazem propósito, fazem campanha no monte, ora, tem vários tipos de propósito e eu não estou aqui criticando nenhum deles, tá bom? Cada um faz conforme a sua fé. Eu mesmo já fiz vários tipos de propósito para cada situação.
Alguns eu ainda continuo crendo, outros eu creio que eu amadureci e não vejo mais necessidade. Mas eu não estou aqui criticando quem faz. Só estou criticando o que a Bíblia diz o seguinte, o que eu estou dizendo. Que tem mulheres que elas se sacrificam muito. Faz propósito de pé no chão, pano de saco e de muita coisa. E volto a dizer que todos são válidos. Cada um com o seu propósito. A Bíblia é cheia de pessoas que fizeram atos proféticos, propósitos, principalmente os profetas, né? Ezequiel, Jeremias, Isaías. Todos fizeram atos proféticos, uma forma de cumprir o seu chamado. Mas tem muita mulher que faz tudo isso, mas ela não obedece o que a palavra de Deus está dizendo. Ela vive na igreja de segunda a segunda. Ela cumpre todos os requisitos, toda a liturgia do culto, todas as regras da igreja. Mas ela não obedece o que a palavra de Deus diz no que condiz a ser esposa. E aí, a palavra de Deus nos diz que é melhor fazer o que é certo e justo do que oferecer sacrifício. O profeta Isaías, ele disse lá no capítulo 58 sobre o tipo de jejum que agrada a Deus. Porque as pessoas estavam jejuando de uma maneira que estava apenas cumprindo um ritual, mas não estavam fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, ou seja, estava apenas fazendo um sacrifício e não estava obedecendo. Portanto, o que o Senhor nos adverte hoje, muitas mulheres, elas estão sacrificando demais e obedecendo de menos. E é por isso que elas não veem resultado. Muitas mulheres falam para mim assim, eu tô cansada de orar, eu tô cansada de fazer jejum, eu tô cansada de fazer propósito e de desafio pelo meu casamento e nada muda. Mas por quê? Muitas vezes elas querem sacrificar, mas não querem obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Tá tudo aqui na Bíblia. Qual é o seu papel como esposa? O que a Bíblia te fala? O que a Bíblia me fala? O que a Bíblia nos orienta sobre ser esposa? Basta nós obedecermos. E aí, como eu estou dizendo aqui desde o primeiro dia, ninguém garante que você vai salvar seu marido, até porque salvação é individual. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Porém, Deus pode sim usar você como instrumento de transformação na vida do seu marido. Deus pode usar você. Mas para isso acontecer, você precisa obedecer. Não adianta sacrificar. Pare de sacrificar. Comece a obedecer. Para de sacrificar. Comece a obedecer o que a palavra de Deus diz. Não adianta sacrificar se não obedecer. Eu sempre vou bater nessa tecla. Nós precisamos entender quem é o nosso pai. Nós temos um pai, que é Deus. Essa é a nossa essência, essa é a nossa identidade. Nós temos um pai. Se temos um pai, temos que nos comportar como filhas amadas desse pai. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos saber como nos comportar diante de cada situação. Não adianta só orar e não mudar de vida. Você já está no caminho da oração. Maravilha. Mas só orar e não agir não vai resolver o seu problema, tá? Ore e haja. Ore e mude de vida, mude de comportamento. Para de dar ouvido ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas falam.
Como eu falei aqui, a sua identidade é de filha. A voz que você tem que ouvir é a voz do seu pai. Como filha, você deve obediência única e exclusivamente ao seu pai. Como esposa, você tem os deveres de esposa a cumprir. E qual é o seu dever de esposa? É o que está na palavra de Deus. Mude o seu comportamento e Deus vai trabalhar em cima disso. Pare de sacrificar e comece a obedecer. Leia a palavra todos os dias. Peça sabedoria ao Espírito Santo todos os dias. Nós estamos falando isso aqui desde o primeiro dia. Buscar sabedoria é tudo que nós precisamos. Todos os dias. Então é muito importante nós entendermos isso e o que a palavra de Deus está nos dizendo. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Tem mulher que fica até com gastrite, até com problema no estômago, de tanto jejuar. Mas não vigia. A língua não fica quieta dentro da boca. Ela não vigia nem um pouquinho. Reclama, murmura, amaldiçoa. Então tá fazendo sacrifício de tolo. Tá fazendo sacrifício de tola e vai continuar sofrendo. Porque Deus não se agrada disso. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, em nome de Jesus, comece a observar qual é o seu comportamento, mulher de Deus. Comece a observar se você está sacrificando ou se você está obedecendo. Porque se você está obedecendo, Deus vê todas as coisas e Ele vai te recompensar. Ele vai mudar a sua situação, sim. Mas se você está só sacrificando e não está obedecendo, você vai continuar aí, ó. É como bombeiro. Só vai apagar incêndio. E não vai resolver o problema. Isso é como, eu vou fazer uma comparação aqui um tanto pesada, mas tem muita mulher tratando problema no casamento como alguém que tem um câncer e toma dipirona. Se tem um câncer, é uma doença terrível que corrói, que mata. Precisa tratar com a medicação certa, com o tratamento certo. É quimioterapia, radioterapia, medicações que vão agredir o câncer e não dipirona. Porque é muito importante que nós venhamos entender o que Deus está falando conosco. Lindonas, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Deus não trabalha na quebra de princípios. Em toda a palavra de Deus, não existe quebra de princípios por parte do Senhor. Para Deus, os fins não justificam os meios. Então tem muita mulher querendo que os fins justifiquem os meios. Ah, mas Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece seu coração. E é por isso que Ele está nos advertindo sobre. É melhor obedecer do que sacrificar. Se até hoje você está sacrificando e não está vendo resultado, para de sacrificar e começa a obedecer para você ver. O que vai acontecer? Para de sacrificar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem muita gente que confunde sacrifício, que Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 1. Fala que nós devemos oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse sacrifício que o apóstolo Paulo está falando ali é a nossa vida, oferecendo para o Senhor como sacrifício. Um culto racional, um culto com entendimento,
O que ele está querendo dizer? Nós devemos adorar o Senhor, cultuar ao Senhor com a nossa vida, entendendo o que estamos fazendo, porque tem muita gente fazendo muita coisa que não sabe nem para quê, mas está fazendo. Não sabe nem por quê, mas está fazendo. É igual a questão do movimento. Tem gente que entra num culto, pula, roda, sapateia e pula para cima, mas não tem transformação de vida. Quando volta para casa, tá tudo igual. Não há transformação. Então, que Espírito Santo é esse que te faz rodar na hora do culto, na hora da reunião dos cristãos ali? Te faz rodar, sapatear, jogar a cadeira para cima, mas não transforma a sua vida, não transforma seu casamento. Me desculpa, lindonas, mas isso não é Espírito Santo. Isso é emocionalismo. Porque eu creio no mover do Espírito Santo. Creio sim. Creio que o Espírito Santo, ele se move da maneira que ele quer, ele se manifesta. Só que o Espírito é sujeito ao profeta. E o Espírito agindo em nós, ele traz transformação de vida. Quando nós lemos Atos capítulo 2, aquelas pessoas que foram ali batizadas com o Espírito Santo, aquelas pessoas, elas tiveram uma transformação de vida. Porque quando lemos os capítulos sequentes de Atos 2, 3, 4, 5, o livro de Atos em si, nós vemos um povo em movimento, nós vemos uma igreja em movimento, uma igreja que se movimentava, não no sentido de rodar e sapatear, mas uma igreja que se movia na transformação de vidas, ao ponto das pessoas serem levadas. Estevão foi levado para o apedrejamento. Estevão, ele olhou para o céu e teve uma visão com Jesus e ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Falou como Jesus. Eles foram tão transformados por Jesus que eles começaram a viver como Jesus. Então é isso que o Espírito Santo faz. É essa transformação. Entende? Entende que não adianta sacrificar, mas não obedecer? Infelizmente é o que nós temos visto. Nós temos visto pessoas sacrificando, vão para a igreja debaixo de chuva, vão para a igreja no frio, vão para a igreja de noite, de dia, de madrugada. Ótimo! Ir para o templo cultuar ao Senhor é bom demais, eu amo. Porém, não adianta fazer sacrifício se não obedece o que a palavra de Deus diz. Se o seu casamento está um caos e você não obedece o que a palavra de Deus diz no que concerne ao seu papel de esposa, todo o seu sacrifício está sendo em vão. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra hoje para nós, essa reflexão para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Provérbios 21, 3 é a reflexão que fizemos hoje. E o nosso motivo de oração é que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a obedecer. O salmista, lá no Salmo 119, ele diz assim: escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por isso que eu preciso, por isso que você precisa, nós precisamos da palavra de Deus em nós, para forjar o nosso caráter. Por isso que somos mulheres forjadas pela palavra. Amém? Então vamos orar? Em nome de Jesus? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. O Senhor nos conceder a graça, a misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir falar contigo.
Obrigado, Espírito Santo, por mais esse dia que entregamos ao Senhor como uma oferta suave e agradável diante do Senhor. Meu Deus, obrigado, porque sabemos que quando oramos, o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque sabemos que não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outro Deus no qual nós podemos pedir, nós podemos clamar. Obrigado, Senhor, por cada mulher presente aqui comigo hoje. Obrigado por cada uma que está, Senhor, nesse desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Meu Pai, obrigado por cada mulher que tem se desafiado a si mesma para ser transformada e através dela o seu casamento ser transformado, porque a sua palavra ela nos transforma, a sua palavra ela nos orienta, a sua palavra ela nos direciona, a sua palavra, Deus, é o poder de Deus e o evangelho, a salvação daquele que crê. Meu Pai, nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda a obedecer, porque muitas vezes estamos sacrificando, mas não estamos obedecendo, e com isso não está adiantando nada, não tem resultado, porque o Senhor se agrada muito mais de obedecermos do que fazermos sacrifícios. Senhor, eu sei que a religiosidade tem nos levado a um caminho de tantas coisas, de tantos sacrifícios, de tanta liturgia, de tantos costumes que muitas vezes nos distanciam do Senhor, do verdadeiro culto santo e agradável ao Senhor. Então, Pai, nos ensina, Senhor, a Te obedecer. Abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa visão espiritual, para que venhamos enxergar aonde é que precisamos parar de sacrificar e começar a obedecer. Senhor, estamos aqui orando pelo casamento, 31 dias desse desafio. Meu Deus, e eu sei que quantas mulheres estão sendo desafiadas a mudar um dia de cada vez, a mudar hábitos nocivos, a mudar hábitos que têm minado esse casamento. Deus, em nome de Jesus, nos mostra-nos, Senhor, onde é que precisamos obedecer a sua palavra, mas para isso precisamos ler a sua palavra. Então, Senhor, nos desperta a ler, traz a revelação e a iluminação da sua palavra sobre nós, traz a iluminação e a revelação da sua palavra sobre o nosso entendimento, em o nome de Jesus. Que haja o agir, o mover do seu Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada mulher agora, cada marido que está sendo, o nome dele está sendo mencionado neste momento, em o nome de Jesus, que esse homem seja transformado, que esse homem seja, sim, Senhor, tocado pelo Senhor, em o nome de Jesus, e que essa mulher tenha sabedoria do Senhor, e que ela seja luz dentro desta casa, que esse homem comece a ver a diferença que essa mulher vai fazer, quando ela começar a obedecer a sua palavra, Deus. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor já está fazendo grandes coisas, grandes obras estão sendo realizadas dentro de muitos lares. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor cuida de cada área da nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito milagres acontecerem dentro de cada casa. Obrigado, meu Deus, por essas mulheres que têm se despertado a orar e a mudar de vida. Obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lindonas, que essa palavra ela fique guardada no seu coração. E sintam privilegiadas por serem exortadas pelo Senhor. E que o Espírito Santo, ele continue falando profundamente em cada coração. Não deixem de ler o capítulo 21 de Provérbios, como todos os dias nós estamos lendo um capítulo. E não deixe de buscar a sabedoria do Senhor todos os dias. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Não esquece de compartilhar essa live. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até amanhã.